Olá, pessoal! Na última aula, nós ficamos de criar o banco de dados empresa, com todas essas tabelas aqui. Então, para criar a tabela empregado, nós utilizamos as palavras-chave create table. Então, create table empregado, e aí definimos cada um dos atributos de empregado, ou cada um dos campos da tabela empregado, né? Então, empregado tem o primeiro nome. Eu coloquei um atributo, então, chamado pnome, do tipo vetor de caracteres variável, de 255 posições. E eu coloquei também a restrição de not null. Então, o campo pnome tem que ter valor, ele não pode ser nulo, né? Coloquei também o atributo inicial do meio, né, m inicial, que é um vetor de caracteres de uma posição, de tamanho fixo, então, de uma posição. O atributo último nome, o nome, que é um vetor de caracteres variável, de tamanho 255, e eu também coloquei a restrição not null para ele. Bom, para o atributo SSN, que é a chave primária da tabela empregado, nós temos que utilizar, então, as palavras-chave primary key para definir a chave primária. Ou a gente poderia utilizar a composição das restrições not null e unique, certo? E aí eu defini, então, SSN como sendo um atributo do tipo inteiro. A data de nascimento do empregado eu coloquei do tipo data. O endereço como vetor de caracteres variável também. O sexo eu coloquei como um vetor de caracteres de tamanho fixo, certo? De uma posição. E aí, eu criei aqui uma restrição para verificar se o valor do atributo sexo está nesse conjunto aqui. Vocês também poderiam colocar as letras minúsculas, certo? Então, poderia ter também o F minúsculo e o M minúsculo. Eu coloquei assim, só maiúsculo. O salário é um numérico, então, né? Eu coloquei a restrição not null e eu coloquei também uma restrição que diz que o salário tem que ser maior do que zero. A gente poderia colocar aqui também que o salário tem que ser maior ou igual ao salário mínimo, certo? Foi uma restrição adicional que eu criei. O super SSN, que é o SSN do supervisor do empregado, eu coloquei do tipo inteiro. E daí a gente tem aqui uma restrição que esse super SSN é uma chave estrangeira, certo? Então, super SSN é uma chave estrangeira que referencia o SSN da tabela empregado. Eu chamei essa restrição de supervisor, certo? E eu coloquei também a restrição de que o número do departamento que o empregado trabalha tem que ser maior do que zero. Coloquei que o tipo dele é inteiro e uma restrição, então, adicional, só para pôr só números positivos para o número do departamento. A gente tem uma outra restrição de chave estrangeira para DNO, né? Mas como a gente não criou a tabela departamento ainda, a gente vai ter que deixar essa restrição para depois, porque o DNO faz referência ao de número de departamento. Então, primeiro nós vamos criar a tabela departamento. Então, create table, departamento. E aí, o departamento tem os atributos de nome, de número, GER, SSN e GER, data de início. Então, é o nome do departamento, eu coloquei vetor de caracteres variável, not null. O de número eu coloquei do tipo inteiro, coloquei que ele é a chave primária, e coloquei, da mesma maneira que eu coloquei no DNO, eu coloquei que o de número tem que ser positivo. O SSN do gerente eu coloquei como inteiro, né? Porque o SSN na tabela empregado eu coloquei como inteiro e o super SSN também. Daí a gente tem uma restrição aqui de chave estrangeira, então o GER SSN faz referência ao SSN do empregado, certo? E eu chamei essa restrição então de gerente. E aí eu coloquei que a data de início do gerente é do tipo data, certo?
Daí agora, nós podemos criar aquela restrição de chave estrangeira para DNO da tabela empregado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alteração na estrutura da tabela empregado. A tabela empregado não tinha uma restrição e nós vamos adicionar essa restrição, então, certo? Então, para fazer uma alteração na estrutura da tabela, a gente usa alter table, certo? E aí, a gente quer adicionar uma restrição. Então, add constraint. E aí eu chamei essa restrição de número do departamento, né? E a restrição é de chave estrangeira. Então, o DNO é uma chave estrangeira que faz referência ao número de departamento. A gente tem vários outros tipos de restrição que podem ser feitas na estrutura das tabelas. Então, a gente pode também querer adicionar um atributo, por exemplo, então a gente vai adicionar uma coluna, né? A gente sempre utiliza alter table, então, para modificar a tabela, a estrutura da tabela, né? Então, alter table e o nome da tabela. Então, aqui eu estou adicionando uma coluna na tabela empregado, uma coluna que a tabela não possuía antes, certo? Daí a gente coloca qual que é o nome dessa coluna, desse atributo e o tipo do dado, certo? Então, a gente podia adicionar idade. E aí a gente coloca aqui, então, idade do tipo inteiro, certo? Integer. A gente também pode remover um atributo que a tabela contém, então remover uma coluna da tabela, da mesma maneira, alter table e o nome da tabela. E aí aqui eu estou destruindo uma coluna, né? Então, drop column. E aí existem outros parâmetros adicionais que vocês podem colocar também. Se a coluna existe, certo? E o nome do atributo, então, da tabela empregada, o nome da coluna, né? E aí vocês podem definir também se essa remoção ela vai poder acontecer, se essa remoção não, né? Essa deleção de uma coluna, ela vai poder acontecer em cascata ou não, se ela é restrita a essa tabela. Então, por exemplo, se tem alguma outra tabela que faz referência a essa coluna aqui, né, a esse atributo, essa coluna de outra tabela também deve ser removida? Se sim, vocês podem usar então um parâmetro adicional, cascata, né, remoção em cascata. Se não, deve ser uma remoção restrita a essa tabela. Bom, a gente também pode renomear alguma coluna. Então, a gente pode renomear uma coluna que existe, né? Por exemplo, SSN para CPF. Então, aqui é o nome do atributo que está na tabela, aqui é o novo nome que a gente quer colocar, certo? A gente também pode alterar o nome da própria tabela. Então, aqui a gente tem a tabela empregado, e aí rename to o novo nome da tabela, certo? Poderia ser funcionário, por exemplo. A gente pode também alterar o tipo do dado de um determinado atributo. Então, a gente vai fazer uma alteração na coluna, certo? Aqui a gente adicionou uma coluna, aqui a gente removeu uma coluna. Aqui a gente vai fazer uma alteração na coluna, no tipo do atributo, né? Aqui a gente renomeou a coluna. Aqui a gente vai mudar o tipo do dado, né? Então, aqui a gente tem o atributo, que é uma coluna da tabela, e não importa qual era o tipo do dado anteriormente. O importante é que agora ele vai ser do tipo vetor de caracteres, tamanho máximo 10, certo? E aí, para isso, então, a gente vai setar, a gente vai configurar, né, o novo tipo do dado. Para definir, então, o novo tipo do dado, a gente usa as palavras-chave setDataType, certo? E aí, a gente também pode, a gente pode remover a chave primária, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma alteração na tabela dependente, e aí eu estou destruindo ou removendo uma restrição. Qual restrição? A restrição de chave primária, né? Lembra que quando eu mostrei para vocês as restrições na tabela, no PostgreSQL, aparece todas as restrições que a gente criou
E aparece também a restrição de chave primária, né? Que é nesse formato aqui, ó, o nome da tabela, o underline e primary key, né? P key. E aí, a gente também pode adicionar uma chave primária, né? Então, aqui eu estou novamente alterando a tabela dependente. E aqui eu estou adicionando uma chave primária. Eu quero, então, que o ESSN e o nome do dependente façam parte da chave primária, componham a chave primária, certo? Existem outras também alterações que podem ser feitas na tabela. Tá aí, se vocês tiverem a curiosidade ou de repente precisarem, ficarem com dúvida, dá para consultar o manual do banco de dados que vocês estejam utilizando, né? Às vezes existe alguma diferença de banco de dados para banco de dados, né? De SGBD para SGBD. Então, tem algumas diferenças, poucas, mas não muitas, ao utilizar o MySQL, ou ao utilizar o PostgreSQL, ou ao utilizar o Oracle, certo? Então, alguns detalhes, de repente, alguma palavra-chave pode mudar. Bom, aí a gente criou também a tabela departamento localizações, né? São as localizações do departamento. Então, eu coloquei aqui um D-número, que é do tipo inteiro, uma D-localização, que é caractere, né? Cadeia de caractere. E defini que a chave primária é o D-número e a D-localização. A gente tem uma restrição de chave estrangeira, então, que eu chamei de número do departamento, que o D-número faz referência, então, o D-número dessa tabela aqui, né? Esse D-número faz referência ao D-número do departamento. Tem também a tabela projeto, então create table projeto. Aí a gente tem o nome do projeto, né, que é o PJ nome, do tipo vetor de caracteres. O P-número eu coloquei como inteiro também, e ele é a chave primária da tabela, né? A P-localização eu coloquei um vetor de caracteres. O D-num eu coloquei inteiro. E aí eu coloquei uma restrição também chamada de número departamento aqui nessa tabela projeto, que a gente tem que o D-num dessa tabela, então, é uma chave estrangeira que referencia o D-número de departamento, certo? Aí a gente tem a tabela trabalha em, e aí ela tem os atributos ESSN, PNO e horas, certo? Então, ESSN eu coloquei como os demais, do tipo inteiro, PNO do tipo inteiro. A chave primária dessa tabela é o ESSN e o PNO, certo? As horas eu coloquei do tipo real, certo? Real aqui, né? E eu coloquei uma restrição também chamada número projeto, que diz que o PNO é uma chave estrangeira, então, que faz referência ao P-número de projeto, certo? Coloquei também uma outra restrição de chave estrangeira, chamada empregado, que diz que o ESSN é uma chave estrangeira para o SSN do empregado, certo? E criamos a tabela dependente. Então, a tabela dependente tem o atributo ESSN do tipo inteiro, o nome do dependente, que é um vetor de caracteres, variável. O sexo eu coloquei um char só, né, um caractere, e aí eu coloquei uma restrição para se verificar se esse caractere está nesse conjunto aqui, se é F ou M. A data de nascimento eu coloquei do tipo data, o parentesco como vetor de caractere também, e a chave primária é o ESSN e o nome do dependente, certo? Coloquei também a restrição de chave estrangeira, que diz então que ESSN faz referência ao SSN do empregado, certo? Bom, agora então que nós criamos todas as tabelas, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir os dados na tabela, inserir e atualizar os dados na tabela. Até agora nós criamos apenas as tabelas, né? Apenas o esquema do banco de dados. Agora nós vamos inserir os dados propriamente, nós vamos popular o nosso banco de dados.
Para fazer a inserção de tuplas, a inserção de dados, então, em uma tabela, a gente vai utilizar as palavras-chave insert into, certo? E o nome da tabela. E aí, se a gente vai atribuir valores para todos os atributos, para todos os campos da tabela, na ordem em que eles aparecem na tabela, a gente pode colocar diretamente os valores. Então, values e os valores separados por vírgula, certo? Agora, se a gente não for atribuir valor para algum atributo da tabela, ou se a gente não for manter a ordem dos valores, né, a ordem dos atributos, a gente tem então que especificar qual que é essa ordem dos atributos. Ou para quais atributos a gente está atribuindo valor, certo? Então, da mesma maneira, a gente vai fazer um insert, certo? Na tabela, e aí a gente vai atribuir o valor V1 para o atributo A1, o valor V2 para o atributo A2, o valor Vn para o atributo An. Pode ser que essa tabela tenha outros campos e a gente não está atribuindo valores para eles. Ou pode ser que a ordem em que os atributos aparecem na tabela não seja essa daqui. Então, a gente precisa especificar qual que é essa ordem. Se a gente for atribuir valores para todos os atributos na ordem que aparecem na tabela, a gente não precisa, então, especificar a lista de atributos separada, cada atributo separado por vírgula, certo? Para fazer uma atualização em alguma tupla da tabela, ou em várias tuplas da tabela, a gente vai utilizar, então, update, certo? Aí a gente vai colocar o nome da tabela, então, update, o nome da tabela, e aí a gente vai definir valor para uma determinada coluna, certo? O valor que aparece aqui. Então, a gente vai atribuir esse valor a essa coluna. Where um predicado é satisfeito, mas essa cláusula aqui ela é opcional. Então, a gente pode atribuir esse valor aqui para todas as tuplas da tabela, nome da tabela, na coluna, certo? Então, a gente pode atribuir, por exemplo, a empregado, a gente atualiza a tabela empregado. E aí, a gente atribui o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a coluna super SSN. E aí, se a gente não utiliza a cláusula where, o supervisor de todos os empregados vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou a gente pode colocar, então, um predicado aqui e apenas as tuplas que satisfazem esse predicado é que vão ser atualizadas. Bom, o que é para vocês fazerem então como exercício? É para inserir cada uma dessas tuplas em cada uma das tabelas que vocês criaram. Então, todas essas tuplas para empregado, todas essas tuplas para localizações do departamento, essas para departamento, as tuplas de trabalho em, as tuplas de projeto e de dependente. Então, é para fazer todas essas inserções aqui. E após isso, é para vocês fazerem também essas inserções e atualizações aqui do segundo exercício, certo? E aí vocês vão verificar se é possível inserir, se não é possível, qual erro que vai dar, se é possível atualizar, se não é, e qual erro que vai dar, certo? Daí vocês podem copiar cada uma das inserções, tanto desse exercício aqui, quanto desse aqui, né, as inserções e as modificações, para um arquivo de texto e me enviar, então, como resposta para o exercício. Bom, então a primeira tupla que a gente tem aqui na tabela empregado é a tupla do John Smith, certo? E a segunda do Franklin Wong. Eu vou fazer essas duas inserções na tabela empregado para a gente ver como é que fica. Bom, então eu criei aqui o meu banco de dados empresa. Eu criei todas as tabelas no esquema público mesmo, então estão aqui todas as tabelas, certo? Aí eu criei a tabela empregado com todas aquelas restrições que a gente discutiu, né? E estão aqui todas elas. Bom, agora eu vou fazer então aquelas duas inserções que a gente comentou, certo? Então, primeiramente, eu vou inserir
a tupla do Smith na tabela empregado, certo? Então, olha só. Vou fazer, então, uma inserção na tabela empregado. Eu listei aqui todos os atributos da tabela empregado, mas não era necessário, porque eu mantive eles na ordem em que eles aparecem na tabela, né? Então, não era necessário colocar isso daqui, ó. Certo? Então, eu vou atribuir os valores John, B, Smith para todos aqueles campos, certo? Aqui é o endereço, sexo masculino, o salário dele e os dois últimos campos eu coloquei null. Por que eu fiz isso? Porque um desses campos é o supervisor. O primeiro campo é o supervisor do John Smith. O supervisor do John Smith é o Franklin Wong, mas ele ainda não foi inserido na tabela. E o Super SSN é uma chave estrangeira para o SSN. A gente ainda não tem o SSN do Franklin Wong. Então, se eu tentasse colocar um valor aqui, daria um erro, certo? Vamos tentar colocar um valor qualquer. Ó, vai dar um erro quando eu executar, porque não existe ainda. Ó. Então, tem uma violação na chave estrangeira supervisor, eu chamei ela de supervisor, né? Porque a gente ainda não tem esse valor aqui como SSN na tabela empregado. Então, por isso eu coloquei null. Da mesma maneira, eu coloquei null para o DNO, para o número do departamento, porque a gente ainda não inseriu nenhum departamento na tabela departamento. Essa é a minha primeira inserção. Então, aqui eu estou utilizando a cláusula insert into para inserir cada um desses valores para cada um dos atributos da tabela empregado. Daí a gente executa, então a inserção foi feita na tabela empregado. Agora nós temos então a tupla do John Smith, certo? Com esses dois últimos campos aqui, null. Agora a gente vai fazer então uma nova inserção com os dados do Franklin Wong, certo? E aí depois a gente também já pode fazer uma alteração, uma atualização para atribuir que o supervisor do John Smith é o Franklin Wong, certo? Então, vou colocar aqui a tupla do Franklin Wong. Da mesma maneira, a gente poderia remover, né, a lista de atributos, porque está na mesma ordem da tabela, mas eu vou deixar dessa vez, certo? Então, aqui da mesma maneira, eu coloquei null para o Super SSN, porque o supervisor do Franklin Wong é o James Borg, e ele ainda não foi inserido na tabela, e o número do departamento do Franklin Wong também ainda não foi inserido na tabela departamento. Então, eu deixei null para os dois últimos campos. Observe que o SSN do Franklin Wong é esse aqui, 333445555, certo? Que é justamente o supervisor, o Super SSN do John Smith, certo? Daí a gente executa e temos agora duas tuplas na tabela empregado. Então, temos o John Smith e o Franklin Wong, certo? Daí agora nós podemos atualizar o Super SSN do John Smith para o SSN do Franklin Wong, certo? Como é que nós fazemos isso então? Nós fazemos isso utilizando a atualização, update, certo? Então, qual a tabela que nós queremos atualizar? Nós queremos atualizar a tabela empregado, certo?
a gente quer definir um valor para o Super SSN. Então, set Super SSN. Qual o valor que nós queremos? Nós queremos o SSN do Franklin Wong, né? Que é o 333445555. Então, a gente está atribuindo valor, esse valor aqui, para Super SSN, certo? Em qual tupla? Na tupla onde o SSN, que é a chave primária, então esse valor aqui vai aparecer uma única vez, vai ser só uma tupla. Então, na tupla onde o SSN é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a tupla do John Smith, certo? Então, olhem aqui, ó. O SSN do John Smith é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O do Franklin Wong é 333, 44, etc. Então, nós vamos atribuir ao Super SSN esse valor aqui, 333, 44, 5555, onde o SSN é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é justamente a tupla do John Smith, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo. Se a gente executa, sucesso, certo? Vamos atualizar aqui. E vamos olhar novamente para a tabela empregado. Daí agora a gente tem que na tupla do John Smith, o Super SSN é igual ao SSN do Franklin Wong. E assim vocês poderão fazer todas as outras atualizações. Então, quando vocês inserirem todas as tuplas em empregado, vocês poderão atualizar todos os Super SSN, certo? Após inserir as tuplas em departamento, vocês poderão atualizar, então, o DNO de empregado, né? Para valores válidos, então, de número de departamento. Bom, então por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima. Bom trabalho com os exercícios.